O que aconteceria se a Terceira Guerra Mundial fosse instaurada? Se desse um start, né? Cara, eu acredito que os reservas das Forças Armadas do Brasil iriam ser chamados primeiro, tá? E eu estava nessa lista, velho. Pensando bem, eu estava nessa lista de reserva convocado. Fala, galera, sejam bem-vindos ao canal Filme Completo. Digam olá ao Yutoba e lá na bio tem a surpresinha pra vocês. Lembrando que nesse canal a gente procura assistir os filmes da década de 80, tá? Vamos ver esse vídeo, velho. Muito interessante, principalmente porque pra época, né? Para as datas de hoje que a gente tá vivendo, com americanos tomando posse de países tipo Venezuela, Rússia ameaçando, China se envolvendo. E vamos ver aqui, vamos ver, play. Tensão na Europa, tensão na América, é um país falando que vai invadir o outro, é um país realmente entrando com tudo no território do outro, com míssil, com escambau, cenário de guerra generalizada. A gente no Brasil fica só roendo as unhas, com medo. E se sobrar pra gente, né? Bom, você já me viu aqui no canal falando sobre IA dominando o mundo, de apocalipse zumbi e várias outras possibilidades da raça humana aí de arrasta pra cima. Hoje eu vou falar do fim do mundo mais assustador do mundo. Esquece zumbi, esquece robô, esquece ET, esquece meteoro, ok? É gente mesmo, se destruindo até o fim, até o final, até não sobrar mais nada. Cara, esse vídeo foi feito antes da invasão de 3 de janeiro dos Estados Unidos lá na Venezuela, a prisão do Maduro, né? Cara, perfeito o vídeo, chegou em bom tempo. E apareceu pra mim agora, não sei o porquê, vamos ver. Terceira Guerra Mundial, lembrando. Hoje eu vou falar da Terceira Guerra Mundial. Interessante, muito interessante. Lembrando, o link do canal original vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? Pensar em Terceira Guerra Mundial, é sempre bom lembrar da frase famosa do Albert Einstein. Eu não sei com que arma será travada a Terceira Guerra Mundial, mas a Quarta Guerra Mundial será travada com paus e pedras. O fato é esse mesmo. Se acontecer uma nova guerra em escala global entre... Cara, o que ele quis dizer aí? Então, a terceira... Eu preciso pausar, senão eu vou perder o vídeo. Eu não sei como será startada, ou como vai acabar, ou como vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Mas a quarta, ou seja, após a terceira, a Quarta Guerra Mundial vai ser com paus e pedras. O que significa que a Terceira Guerra Mundial destrói tudo, acaba com tudo. Pau e pedra seria, tipo, começando do zero, sem nada. Cara, perfeito. Né? Acabou o vídeo? Não, claro que não. Essa foi só uma imagem para você já ficar com essa sensação na cabeça. Não pode acontecer. Seria impensável se acontecesse. Mas a sombra da Terceira Guerra Mundial continua pairando sobre a gente, né? Parece inevitável. Será mesmo? Vamos analisar aqui quais são as chances disso acontecer agora. Vamos ver alguns momentos em que quase aconteceu lá atrás, entender o que realmente vai ficar no mundo se isso acontecer e buscar saber como é que é possível evitar para sempre que isso aconteça. Seja bem-vindo a mais um Nerd Curiosidade. Então já deixa aqui embaixo um comentário pra gente trazer. Sejam bem-vindos ao canal Filme Completo, assim como ele disse aí, Nerd Curiosidade. Cara, eu acho que é impossível evitar que isso aconteça, porque a gente tem visto aí que não tem quem consiga impedir a vontade de um país de invadir o outro. Quem vai impedir? Quem conseguiria impedir? Só se, como o canal Nerd aqui gosta de fazer, as teorias da conspiração, né? Como é que ele faz? Ele faz umas teorias aí, tipo o 3 e Atlas, a existência de extraterrestre, não dá para falar no plural essa palavra, viesse a Liga da Justiça, né? Para impedir que um país tentasse ou iniciasse uma invasão ao outro. Aconteceu em 3 de janeiro. Estados Unidos invadiu a Venezuela e prendeu Maduro. E se ele quisesse fazer isso com o Brasil, se ele quisesse fazer isso com o Irã, tá acontecendo agora? Ou é possível impedir, velho? Acho que não. Eu acho que não. Play. Um novo vídeo pra você nesse quadro aqui. Eu gosto demais de falar sobre assuntos variados que todos os nerds gostam de falar, né? Cenários apocalípticos, astronomia, ciência, vida marinha, são tantas coisas legais que nós, nerds, gostamos. Então eu já tô olhando os comentários. Esse é um dos canais do Peter Jordan, cara. Eu assisto todos, eu sigo todos. Eu gosto demais, como ele disse, dessas coisas variadas. Bom, não dá pra falar de Terceira Guerra Mundial sem entender as duas que vieram antes. A gente precisa entender primeiro o contexto, né? O que aconteceu antes. E o curioso é que a chamada Primeira Guerra Mundial não começou com esse nome. Quando ela estourou em 28 de julho de 1914, ninguém estava pensando em uma outra guerra. Muito pelo contrário, a Primeira Guerra Mundial chegou a ser chamada de a guerra para acabar com todas as guerras. Olha o otimismo dos caras, né? Então é o seguinte, quando o bagulho terminou, os historiadores, a mídia, deram o nome de a Grande Guerra. Só isso. E como é que essa Grande Guerra começou? Com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria. E você achando que Franz Ferdinand era só o nome de uma banda, né? Pois é. O gatilho da guerra foi... Frank Ferdinand, olha o nome do cara.
Então, sim, é possível que um evento aparentemente comum seja o primeiro dominó a cair de uma longa fileira de dominós. Aí, lá na frente, a gente tem cerca de 20 milhões de mortes no mundo todo. A Grande Guerra... É possível que um evento comum seja a primeira pedra de um dominó derrubando várias outras, tá? Olha só o que ele quis dizer. Eu não preciso repetir, mas eu vou repetir. É preciso que uma ação que parece simples, quer dizer, uma pedra de dominó, caia para que todas as outras caiam. O que aconteceu 3 de janeiro? Estados Unidos invadiu a Venezuela e prendeu o líder venezuelano, ditador Nicolás Maduro. Para os Estados Unidos fazer isso em um outro país, ele não precisa de muita coisa além da sua vontade, né? E quem conseguirá nos proteger? Play. Aconteceu porque a Europa já era um barril de pólvora. Vários países tinham alianças políticas e militares uns com os outros. Naquele esquema de, se alguém me atacar, meus parceiros vêm comigo para defender, entende? Tava todo mundo olhando atravessado uns pros outros. Bastou uma faísca para tudo explodir. E essa faísca foi o assassinato do Franz Ferdinand, o arquiduque, não a banda, lógico. E depois, a Europa ficou em choque. Nunca tinha acontecido uma guerra daquele tamanho. Nunca tinha acontecido uma guerra que tinha se espalhado por várias partes do mundo. A gente tem que entender que, naquela época, galera, muitos países da Europa ainda tinham colônias no resto do mundo. Então, enquanto o suco estava fervendo na própria Europa, tinha trocação também em território colonial. Por isso que a Grande Guerra foi uma guerra mundial, por assim dizer. Mesmo assim, a maior parte da guerra foi travada em território francês, né? Com as forças alemãs vindo e os franceses tentando resistir. Foi uma guerra suja. Não que exista exatamente uma guerra limpa, né? Mas esse foi mais um detalhe chocante, inclusive, para o mundo. As armas químicas estrearam em larga escala nessa guerra. Os aviões como arma de guerra estrearam aqui. Os blindados surgiram aqui, nesse momento. Então, quando a Grande Guerra acabou, as nações estavam chocadas. Ninguém queria que aquilo se repetisse nunca mais. Para isso foi fundada uma organização internacional que sobrepor a qualquer aliança, a qualquer decisão maluca de qualquer país isoladamente. Essa organização internacional se chamava a Liga das Nações. Peter, quando é que vai ser? Calma. Você vai entender que a história se repete. Se a gente não entender como isso funciona, a história sempre se repete. A Segunda Guerra Mundial teve muitas origens e eu realmente não vou detalhar nenhuma delas. Mas um dos fatores é, a Liga das Nações era inútil. Eles tinham a melhor das intenções, mas a maioria dos países não dava a menor atenção ao poder da Liga das Nações. Era uma organização sem moral nenhuma para impedir nada. Então aconteceu uma outra guerra mundial. Aí sim os historiadores não tiveram... Após a primeira, foi criada a Liga das Nações, que era para evitar que aquilo fosse... que acontecesse de novo, tá? Vamos simplificar a coisa. E aconteceu de novo a Segunda Guerra. A Segunda Guerra, essa aí foi em 14, né? A Segunda Guerra foi em 45, salvo engano, tá? Ele vai falar aqui, aí a gente vai desvendar. Ou seja, essa paz não foi por conta da autoridade da instituição criada, a Liga das Nações. Foi porque eles estavam se preparando, e uns com medo dos outros, tá? Hoje, ninguém tem medo de ninguém, velho. E quanto tempo se passou da Segunda Guerra Mundial até hoje? Cara, pode acontecer. E não há quem impeça. Não tem autoridade que impeça. Não tem um país ou um grupo de países que consiga impedir o outro, né? Com poder, né? Um outro com poder. Não diria o Brasil invadir algum país, né? Isso aí eu não diria. Eu vi um vídeo agora recente que o Brasil tá sem gasolina para treinar os militares brasileiros, tá? Vamos dar play. Saída. A Grande Guerra passou a ser chamada de a Primeira Guerra Mundial e a nova guerra recebeu o nome de Segunda Guerra Mundial. De novo, a gente teve um conjunto de alianças políticas e militares que favoreceram essa polarização. Acordos, traições, expansionismo, pacotão completo. Como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial foi uma crise muito maior, muito mais ampla. Até o Brasil participou com tropas em solo europeu. Brazil has declared war and joined the United Nations. O couro comeu na Europa, pelo norte da África, parte da Ásia. Coitado. Atlântico e Pacífico. O resultado da Segunda Guerra Mundial foram cerca de 85 milhões de mortes. 4 vezes o número de mortes da guerra anterior. A guerra queria acabar. 85 milhões de mortes. Queria acabar com todas as guerras, pois é. Aí a segunda foi maior. Criou o nome de Segunda Guerra Mundial. A pergunta já se formou na cabeça de todo mundo. E a terceira? A revista Time foi a primeira publicação a usar o nome Terceira Guerra Mundial. Isso aconteceu em 1941, faltando ainda 4 anos para acabar a Segunda Guerra Mundial. Os jornalistas
japoneses já estavam olhando lá pra frente. Então, a gente vive 8 décadas com esse medo, com essa quase certeza de que vai acontecer. E ela quase aconteceu. Foi por pouco. Não foi por falta de vontade. Quando, né? Aconteceu uma terceira guerra mundial, ok? Por outro lado, também foi vontade de alguns indivíduos que impediu uma nova guerra mundial. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial nem tinha acabado direito e ninguém menos que Winston Churchill já queria começar a guerra seguinte. Yesterday morning, Nossa, 2:41 a.m., signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe. Para quem não conhece, Winston Churchill foi o primeiro-ministro britânico que governou com muita garra e conseguiu impedir a derrota do Reino Unido durante a Segunda Guerra. Só que esse mesmo Winston Churchill ficou muito preocupado com a grande quantidade de tropas soviéticas ocupando um pedação da Europa. Ele encomendou um plano de guerra que foi batizado de Operação Impensável. Olha o nome. operação impensável. Quem escreveu tinha plena certeza de que era loucura, entende? Pra botar A Operação Impensável era um plano completo para efetuar um ataque surpresa contra as tropas soviéticas na Alemanha, com o objetivo de impor sobre a Rússia a vontade dos Estados Unidos e do Império Britânico. Nossa. Ou seja, colocar os soviéticos para correr da Europa. Na prática, iria começar uma nova guerra, possivelmente mundial. No mínimo, ia derramar sangue de novo em solo europeu. Churchill estava disposto a pagar para ver. Foram os próprios militares britânicos que concluíram que não ia rolar. Eles estavam em desvantagem numérica. E ainda tinha o risco dos soviéticos se aliarem com os japoneses e aí o conflito escalar. A Operação Impensável ficou só no pensamento mesmo. Mas deu 4 anos e dessa vez foram os americanos que se animaram com algo muito pior. A chamada Operação Drop Shot foi um plano militar bolado em 1949 para aniquilar a União Soviética antes de uma suposta expansão deles pela Europa. O plano dos Estados Unidos envolvia o uso de 300 bombas nucleares e 29 mil bombas de alto poder explosivo em 200 alvos em 100 cidades e vilas da União Soviética. A meta era destruir 85% do potencial industrial do inimigo num único ataque. Aqui já era com a explosão nuclear o plano. Já tinha acontecido Hiroshima e Nagasaki, né? Hiroshima e Nagasaki foi 41. O Japão atacou, né, em 1841, perdão. Acho que é 800 ou é 900? Me corrijam no comentário, tá? 41, Japão ataca Estados Unidos. De 41 a 45, Estados Unidos planeja e ataca Japão, Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas. E ali já tinha finalizado, né? Finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E aqui é 45 e eles planejando atacar em outro lugar. Vamos dar play. Já a gente está prevendo, né? E querendo que não aconteça a Terceira Guerra Mundial. Play. Visualiza o tamanho do horror: 300 bombas nucleares, 100 cidades afetadas. A documentação completa da Operação Drop Shot caiu em domínio público em 1977. Qualquer um pode consultar, né? Qualquer um. O plano existiu, tá tudo ali explicadinho. O plano nunca foi executado, mas a possibilidade esteve na mesa do governo durante anos. Até uma mudança tecnológica importante: o surgimento de mísseis balísticos intercontinentais. Nossa, esse aí é... O míssil balístico internacional, ou ICBM, é um míssil que pode ser lançado de uma plataforma fixa ou de um submarino, viajar pelas camadas mais altas da atmosfera e descer em outro continente. Cara, imagino que todos os países, né, os grandes países, não incluam o Brasil nisso aí. Eu fico com sanduíche quando eu tô ouvindo a voz dele. Implementou então Tem esse tipo de bombardeio, né, que viaja continental, que viaja aos continentes. O conceito de que se uma nação começar uma guerra nuclear, ela também vai ser destruída pelos ICBMs da outra nação. Então ninguém começa. A guerra nuclear é uma guerra que não pode ser vencida com 100% de certeza. Acabou. As baixas são consideradas absurdas dos dois lados. O mundo ficou em paz depois disso? Claro que não. Esse foi o período da Guerra Fria, que de fria, né, tinha muito pouco. A União Soviética e os Estados Unidos não podiam partir para um X1 sem cair no MED, na destruição mútua assegurada, como eu tô falando. Então, assim, os dois países começaram a fomentar guerras e revoluções em outros países, por debaixo dos panos, numa tentativa de expandir a própria influência sem necessariamente entrar em conflito direto. Os casos mais famosos dessas picuinhas foram as guerras do Vietnã e do Afeganistão, mas houveram outras. A Guerra Fria aconteceu em 1962. Nesse ano, o mundo inteiro quase foi de arrasta para cima durante a chamada crise dos mísseis de Cuba. Você deve ter visto isso no filme X-Men Primeira Classe, mas toda aquela situação foi real, ok? Tirando os mutantes, lógico, né? O governo da União Soviética queria instalar Tá vendo como ele faz, velho? Eu não tinha visto esse vídeo e eu citei isso no começo. Toda a situação desse filme foi real, excluindo os mutantes, né? Guerra Fria em 62. E a gente procurando evitar uma Terceira Guerra Mundial. Play.
uma base de mísseis nucleares em território cubano, coladinho com os Estados Unidos. Cara, seria tipo teu vizinho botar um ninho de metralhadora na janela dele apontado pra sua casa. Ninguém quer isso. E os mísseis em Cuba podiam afetar o MED. Poderia acontecer dos mísseis soviéticos atingirem solo americano tão rápido que os americanos não conseguiriam nem revidar. A União Soviética estava tentando quebrar o equilíbrio. Foi aí que o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ordenou um bloqueio naval na ilha de Cuba. Nada entra, nada sai. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. A ideia qual era? Barrar os navios soviéticos que estavam vindo para trazer os mísseis. Era o Engraçado não. Estranho pra mim ouvir que Cuba um dia ameaçou os Estados Unidos, velho. Cuba hoje nem, né? Não vou falar porque eu não tenho tanto entendimento pra isso, mas Cuba não ameaça ninguém, né, velho? Cuba hoje não ameaça ninguém. Em 62 ela ameaçava os Estados Unidos. Play. outubro de 1962. Os ânimos dos dois lados ficaram muito exaltados. Um submarino soviético quase disparou um torpedo nuclear contra a frota americana. Seria uma resposta a cargas de profundidade disparadas contra o submarino. Um avião espião americano foi abatido em Cuba. Outro avião americano foi avistado e perseguido na Sibéria. O próprio Kennedy calculou que a probabilidade da crise escalar para um conflito nuclear estava ali entre 33% e 50%. 50%, galera. Foi tipo jogar uma moeda pro alto e se desse cara, tudo a gente seria extinto. Tu jogaria essa moeda? No final das contas, não. Os soviéticos que recuaram. Eles desistiram de implantar a base militar de mísseis em Cuba e os navios soviéticos voltaram para casa. A crise dos mísseis de Cuba foi tensa, mas rendeu frutos positivos. O mundo inteiro viu que dois países quase acabaram com tudo. Houve muita pressão diplomática para remover essa ameaça. No ano seguinte, em 1963, 126 países assinaram um tratado proibindo o teste de novas armas nucleares. Outra consequência foi a criação de uma linha telefônica direta entre a Casa Branca, nos Estados Unidos, e o Kremlin, na União Soviética. Linha direta. A ideia dessa linha era melhorar a comunicação entre os dois líderes. Os dois lados sentiram que houve muito disse-me-disse na crise, né? Muita informação errada, muita tensão que poderia ter sido evitada com um diálogo direto. Um diálogo simples, entende? Só ligar pra mim que eu falo com você. Só que a Guerra Fria ainda tinha outro agravante. Um medo constante que o outro lado desse a louca lá e começasse mesmo um ataque nuclear. Em 1979, todos os sistemas do NORAD, o Centro de Defesa Estratégica dos Estados Unidos, deram o mesmo alerta. Um ataque soviético em larga escala estava em andamento. Um senador que estava presente no... Cara, e olha só o detalhe. Eu vou anotar aqui. Eu vou anotar primeiro aqui. 14, Primeira Guerra... 45, né? 45, Segunda Guerra, 62 Guerra Fria, Agora ele tá em 70, eu esqueci a fração, acho que é 75. E em todos esses momentos, Estados Unidos envolvido como uma das partes. Por que será, velho? Por que será? Aqui é picuinha de novo, tá? Ele disse que viu, que sentiu, que pressentiu que alguém estava se armando e planejando contra ele e decidiu atacar mais uma vez. Vamos ver, presta atenção nesse detalhe, tá? Isso aqui eu tô percebendo agora nesse vídeo. Nesse dia, falou depois que o lugar virou um caos, com todo mundo em absoluto pânico. Estava acontecendo? Era a Terceira Guerra Mundial? Os Estados Unidos tinham que responder? Absolutamente ninguém usou a linha direta entre a Casa Branca e o Kremlin. Não serviu para nada. Mas outros sistemas de radar, fora do NORAD, não estavam registrando nenhum lançamento de ICBMs soviéticos. Como é que pode isso? Foi uma falha de computador. Foi um teste mal executado dentro. Nossa, velho. Depois desse dia, os testes e sistemas passaram a ser realizados fora do NORAD. Em 1983 foi a vez dos soviéticos. Eu já até contei esse caso aqui no canal, né? No vídeo sobre as IAs destruindo o mundo. Enfim, em 26 de setembro de 1983, os sistemas de radar da União Soviética acusaram um ataque nuclear americano. Vários ICBMs teriam sido disparados simultaneamente. Tudo ao mesmo tempo. Estava indo direto em território soviético. O oficial russo Stanislav Petrov estava encarregado de acionar um contra-ataque. I'm not a hero. I was just in the right place at the right time. Galera, o que eu vou falar é verdade, ok? Ele não quis assumir esse BO e preferiu encher a cara do que participar da decisão. Tá errado. O que é encher a cara, velho? Tava mesmo certíssimo, né? Porque não existia nenhum ataque americano. Foi falha no sistema. Já Nossa, velho. essa falha do sistema, tivesse Segunda vez, tá? atacado. 83 agora. Stanislav, muito obrigado, salvou a gente. 83, ó. Stand live. Em 1989 dá pra dizer que acabou a Guerra Fria.
Caiu o Muro de Berlim, a União Soviética esfarelou. Acabou o medo da Terceira Guerra Mundial? Claro que não. O medo continuava. O medo, sim. É um medo de que o outro lado meta o louco, enfia o pé na jaca, entende? Esse medo ficou muito claro em 1995. Em janeiro de 1995, um grupo de cientistas noruegueses lançou um foguete de pesquisa para o espaço. As estações de radar russas classificaram o foguete como um ICBM americano disparado contra a Rússia. Foi grave esse incidente? Gravíssimo. Um dos mais graves da história. Nossa, velho. Grave ao ponto das autoridades russas deslocarem o presidente Boris Yeltsin da capital. Estavam com medo de cair esse míssil na capital. Foi grave ao ponto do presidente abrir a chamada maleta nuclear. Esse é um dispositivo que só o presidente carrega e pode acionar um ataque em larga escala. Esse incidente com o foguete norueguês foi a única vez na história em que essa maleta foi aberta. Galera, o Boris Yeltsin estava literalmente olhando pro botão quando chegou o relatório. O tal foguete não era uma ameaça. Um foguete que foi lançado para o espaço pela Noruega foi confundido pela Rússia como um foguete de ataque dos Estados Unidos. É sempre merda de erro no sistema. Aqui já estamos em 95, tá? Mais uma vez um erro. Só que, cara, 2026 não seria por erro, né? E acredito que detectar o lançamento não seria o bastante também para salvar alguém, como aqui detectaram e salvaram o presidente tirando ele do local. Se fosse verdade. Se fosse realmente um míssil de ataque, mas não era. Play. Ele quase apertou. Uma última informação. Os cientistas noruegueses avisaram as autoridades russas do teste. Eles avisaram todos os países vizinhos. Galera, nós vai lançar um foguete aqui, mas ser da paz, fica sussa. A informação se perdeu pelo caminho. Comunicação é a chave de tudo. Percebe? Eles avisaram, mas se perdeu a comunicação. Por falha de comunicação, a gente pode ser extinto. Mas, Peter, 1995 foi lá atrás. Isso não tem como acontecer agora. Vai vendo. Agora é a hora de eu colocar pulga atrás da sua orelha e... Nossa. Quais as chances da Terceira Guerra Mundial acontecer agora? Em poucas palavras, grandes. Sempre são grandes. Para uma guerra global acontecer, são necessários 3 elementos. Uma organização mundial pouco eficiente para segurar os ânimos. Existe. Um conjunto de pactos e alianças que arraste vários países para o mesmo conflito. E um gatilho. A Primeira Guerra... Um gatilho, velho. Ninguém tomando conta das crianças, né? Tinha 2 polos opostos de aliança e um gatilho. Que foi assassinado o Franz Ferdinand, o arquiduque, não a banda. A Segunda Guerra Mundial viu o fim da Liga das Nações, que não conseguiu resolver nada e tinha 2 opostos de alianças. Não houve um gatilho exato, assim, para a Segunda Guerra Mundial, mas tinha muita vontade daquele cara lá de ver o circo pegar fogo. Então bastou um líder carismático e expansionista para arrastar o mundo para a loucura total. E aqui agora a gente está no século XXI. As Nações Unidas existem, mas a eficiência das Nações Unidas para evitar conflitos entre grandes potências é praticamente nula. Não existe. O mundo está de novo polarizado, não só ideologicamente, mas polarizado em fortes alianças políticas e militares. A gente tem de um lado as forças da OTAN e a regra pétrea. Se um país da OTAN for atacado, todos têm que responder. Essa é a regra. Do outro lado a gente tem China, Irã, Coreia do Norte e Rússia, que possuem diversos acordos de cooperação. O que está faltando? Um gatilho? Gatilho é justamente o que não falta, né? Vamos citar rapidão alguns gatilhos aqui. China e Irã, União Europeia e Rússia. Eu não entendi, velho, mas o Irã, eu acho que está em evidência no momento, né? Posso dizer isso, está em evidência. E alguns países pedindo a invasão dos Estados Unidos lá, né? A intervenção, perdão, dos Estados Unidos lá, e outros dizendo não te mete. Como ele tá com um gostinho de vitória na boca após a prisão do Nicolás Maduro, invasão da Venezuela, né? Isso causa estranheza e medo em qualquer um, velho. Play. Invasão da Ucrânia, invasão de Taiwan ou tentativa de independência de Taiwan, disputas de fronteira entre China e Índia, guerras de fronteira entre Paquistão e Índia, a situação permanentemente tensa no Oriente Médio, situação permanente tensa entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Em qualquer um desses cenários, qualquer um, pode acontecer uma escalada de participantes, uma escalada de armamentos. Qualquer um desses cenários pode ser o primeiro dominó da fileira. Você lembra? A ameaça de uma Terceira Guerra Mundial nunca deixou de existir, nunca deixou de ser pensada, mesmo sendo impensável. E a gente não pode parar de pensar mesmo, porque a gente tem que encarar esse risco de frente e lutar para que isso não aconteça. Nesse momento, a Rússia está com apoio claro da China, da Coreia do Norte e do Irã na invasão da Ucrânia. A Coreia do Norte literalmente enviou tropas para o fronte ucraniano, além de contribuir com munição e suprimento. O Irã está fornecendo drones para a Rússia e a China está atuando com energia para manter a economia russa funcionando por causa das sanções de outros países, né? Do lado da Ucrânia, vários países da Europa estão oferecendo suporte civil e militar. E os Estados Unidos estão fornecendo armamento. Nossa, velho. 2 polos opostos,
uma organização internacional no meio que não consegue interromper a guerra. Se a gente analisar friamente a guerra da Ucrânia, ela já é uma guerra mundial, né? Contida ali nos territórios da Ucrânia e da própria Rússia. É uma tempestade na garrafa. Se tu olhar com inteligência, né, velho? A guerra da Ucrânia já tem ali, sei lá, 3 anos, sei lá. Ela já é uma guerra mundial, porque assim, como ele disse, ela está contida na Ucrânia. Por que uma terceira guerra mundial? Porque os dois polos opostos e mais fortes, que seriam, como é que diz? As duas partes que prometeram evitar a terceira guerra mundial, estão apoiando a guerra ali, né? Por isso ela está se perdurando por esse tempo todo. Tem arma, tem suplemento, tem homens, tá? Para manter essa briga ali. É uma terceira guerra mundial que ainda está ali, como ele disse, alocada na Ucrânia. Play. O que está acontecendo? Agora vamos para o outro lado do mundo, para Taiwan. É outro barril de pólvora. É território chinês. Os chineses não abrem mão da soberania ali. O Ocidente fica alimentando a ideia de que Taiwan pode se tornar independente. Virou, mexeu, tem manobras militares na região. É um equilíbrio muito, muito delicado. E o que acontece se esse equilíbrio for perturbado? O Japão é arrastado por uma guerra, né, por causa das bases militares próximas. Os Estados Unidos apoiam o povo de Taiwan. A Austrália já se manifestou que apoiaria Taiwan em caso de invasão chinesa. Indonésia, Malásia e Filipinas também entrariam na briga. Nossa, A velho. gente já teria aí 3 continentes envolvidos. Também já poderia ser chamado de guerra mundial. Bom, subiu mais um pouquinho na Ásia agora. A Coreia do Norte está ali, com o dedo no botão de armas nucleares, com o dedinho. Existem bases americanas no Japão. Existem quase 30 mil soldados americanos na Península Coreana. O clima ali é tenso desde os anos 50. É outro caso em que basta o gatilho. Você já ficou nervoso? Ou seja, eles estão evitando a terceira guerra mundial, se armando cada vez mais e ameaçando uns aos outros. Play. Calma, tem mais. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar de Henry Kissinger. Eu acho que nenhum ser humano nesse planeta compreendeu melhor o conceito de guerra e política internacional do que esse cara. Kissinger aprendeu muito ao longo dos seus 100 anos de vida. Ele foi diplomata especialista em geopolítica, 100 anos. secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos durante 2 governos diferentes. O Kissinger foi Nobel da Paz em 1973. Enfim, em 2023, Kissinger deu uma entrevista gigante para a The Economist e falou sobre o crescimento da China. Ele se mostrou muito preocupado com a competição acirrada entre Estados Unidos e China. Kissinger disse o seguinte, abre aspas, estamos na situação clássica pré-Primeira Guerra Mundial, onde nenhum dos lados tem muita margem de concessão política e no qual qualquer perturbação do equilíbrio pode levar a consequências. Uma fagulha. E Kissinger ainda fez outro alerta grave. A tecnologia de IA pode ser justamente aquilo que vai desequilibrar tudo. Ele falou que as inteligências artificiais vão ser um fator fundamental na segurança do mundo até 2030. O surgimento de armas automatizadas que não podem ser paradas, que não dependem da ação humana, pode ser o ponto de virada. Sente só o que ele falou, abre aspas. Vivemos em um mundo de destrutividade sem precedentes. Se você olhar para a história militar, pode dizer que nunca foi possível destruir todos os seus oponentes por causa das limitações da geografia e da precisão. Não há mais limitações. Todo adversário é 100% vulnerável. Lembra do MED? Destruição mútua assegurada. É isso que a IA pode resolver. Um sistema automatizado tão eficiente, tão veloz, que seja capaz de aniquilar o meu oponente sem que haja o risco de que eu seja aniquilado. Se uma potência Ou seja, com um ataque, um ataque, uma vitória, velho. É papum, né? Papum é a bomba. O peite é quieta, velho. Tipo, cuidado pra não startar, pra não provocar. Porque se tu me provocar, eu acabo contigo, literalmente, velho. Com um botão, né? Tipo ali a maleta do russo ali, a maleta da atômica, sei lá qual é o nome. Play. se atingir esse estágio, a guerra é certa. Se uma potência achar que a outra está perto de atingir esse estágio, a guerra é certa. É saber que eu posso te atacar sem que eu sofra nada. Esse equilíbrio é realmente muito delicado. Quem viveu os anos 80 deve se lembrar do programa Star Wars. Não tinha nada a ver com Jedi, com a força, não. Star Wars foi apelido de um projeto militar dos Estados Unidos. A ideia era colocar um sistema de defesa em órbita. Na teoria, um conjunto de satélites seria capaz de interceptar os ICBMs russos ainda voando, né? Nossa, que legal. Pistolou. Não teria mais equilíbrio. Não haveria mais MED. A resposta dos russos foi curta e direta. Ou vocês suspendem esse projeto ou a gente vai para o X1 agora. Era uma situação muito parecida com a situação da crise dos mísseis de Cuba. Era um dos lados tendo uma ideia de que ia dar muita vantagem numa guerra nuclear. Entende? Dessa vez foram os Estados Unidos que recuaram e o projeto Star Wars foi abandonado. Ficou nervoso? Agora pode. Mas calma, eu trago boas novas agora. Para a maioria dos especialistas, são baixas as chances de uma terceira guerra mundial terminar com trocação de mísseis nucleares, né? Agora eu te surpreendi.
dele. Sim, é possível uma terceira guerra mundial que não envolva arsenal nuclear. Exatamente como está acontecendo agora na Ucrânia. Nos altos círculos militares, ninguém avalia o uso imediato de armas nucleares numa guerra. Qualquer guerra. Não, eles não avaliam isso, eles não pensam nisso. E mesmo que uma bomba atômica seja utilizada, seria o que se chama de arma tática, de impacto limitado. Felizmente, também o arsenal nuclear das grandes potências é muito menor do que já foi durante o auge da Guerra Fria, né? Muitos mísseis foram desmontados e desarmados e não oferecem nenhum perigo mais. Ainda... Será que ele... Deixa eu dar uma pausa aqui. Será que eles têm essa arma nuclear para atacar? Ou, né? Porque assim, a guerra já tem ali 3 anos, se ele quisesse mesmo destruir, né? Tipo, acabar com a Ucrânia de uma vez, ele já tinha feito. Não precisa de motivo nenhum a mais, né? Ou, sei lá, ele mantém o fair play da... Como é que eu posso dizer? Da resistência, né? Só que assim, não vai acabar, velho. Porque o dinheiro investido ali pelas outras partes, né? Pelos polos opostos e maiores, nunca vai acabar, velho. Eles sempre vão estar fazendo a manutenção de arma, de homens, a reposição, né? De suplementos e homens e armas. E não vai acabar, se não der um ponto final. O que a gente tem que ver com isso é que não tem uma autoridade central que possa dizer isso não pode, isso não deve, né? Play. 13.410 ogivas nucleares disponíveis. Números oficiais em segredo deve ser muito mais, lógico, isso é o que a gente sabe. De qualquer forma, desse total oficial, milhares desses mísseis, literalmente milhares, estão armados, estão na agulha, preparados para serem utilizados com o mínimo de travas. Se for necessário, milhares deles podem ser disparados em questão de minutos. E piora, o arsenal nuclear antigo foi desmontado para que as grandes potências pudessem renovar o arsenal. Saíram mísseis antiquados, obsoletos, surgiram mísseis mais eficientes, mais rápidos, mais precisos. Por enquanto, ninguém quer usar esse arsenal moderno, ninguém quer cruzar essa linha. O medo do MED continua real. A Rússia ameaçou apelar para armas nucleares no conflito com a Ucrânia. Но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Mas só ficou nisso mesmo, né? Ameaças. Nossa, velho. A doutrina militar desde os anos 60 de que os Estados Unidos jamais iniciam um ataque com esse tipo de arma. As Forças Armadas estão autorizadas somente a responder. Essa é a grande verdade. Ninguém quer isso. Ninguém. Tá todo mundo trancado. Então eu vou ter que perguntar. Será que ninguém quer? Por que uma guerra nuclear é tão assustadora? Bom, um grupo de especialistas se reuniu em 2008 para a chamada Conferência Global sobre Risco Catastrófico. Esses especialistas estimaram a probabilidade de extinção completa da humanidade por armas nucleares em 1% ao longo do século. 1% parece bom, certo? Assim, é muita bomba com um poder destrutivo gigantesco. Só que as chances que todos os mísseis sejam disparados sem exceção e que todos eles detonem com sucesso já não são 100%. Esquece aquela estatística que você ouviu falar há muito tempo atrás que seria possível destruir o planeta X vezes, né? Dá pra destruir a Terra durante 100 vezes. Não rola. Não chega nem perto. Isso é um factoide que vem circulando há décadas aí, que já foi desmentido. É igual aquele lance lá de que a gente só usa 10% do cérebro. Não, é mentira, ok? A gente usa o cérebro inteiro. Não que a parte esteja inativa. A questão é que a gente só usa 10% de cada vez. E é verdade, né? 10% de cada vez. Escreve um livro, faz embaixadinha, se apaixona, faz cálculos matemáticos e lembra da tua infância tudo ao mesmo tempo. Não dá pra fazer isso. Enfim, voltando pro arsenal nuclear. O mito de que seria possível matar toda a vida na Terra com arsenal nuclear começou com extrapolações matemáticas muito simplistas. Tipo, se a bomba de Hiroshima matou X pessoas e as armas nucleares atuais são 1000 vezes mais poderosas, então elas poderiam matar 1000 vezes X. É uma regra de 3 simples demais. Supondo, é claro, que você encontre uma aglomeração urbana com 1000 vezes a população de Hiroshima. Percebe que não é assim que funciona? Talvez você colocasse toda a raça humana concentrada num único lugar e jogasse todo o arsenal nuclear em cima, aí sim a gente teria uma extinção garantida, ok? Mas civilização não funciona desse jeito. Mas vamos falar de números para vocês entenderem. O potencial explosivo total de todas as armas nucleares existentes no planeta varia de acordo com as estimativas. Por quê? Os arsenais exatos são informações confidenciais, claro. É o que eu ia falar, velho. Ninguém vai, tipo, dizer, ó, se tu me atacar com um míssil de 64, né? Acho que era 64 quilos que tinha de urânio, e eu não lembro a numeração do urânio lá em Hiroshima e Nagasaki. Em cada uma das bombas lá, dos mísseis, Little Boy, né? Em cada um do Little Boy lá tinha 64 quilos somente. Se tu me manda 64 quilos, eu vou te mandar 100 quilos. Se tu me manda 100 quilos, eu vou te mandar 200, 300 quilos. Ninguém vai falar, ninguém vai revelar. É sempre uma carta na manga, né? A quantidade, a posição,
e, né, de onde vai vir o ataque. É sempre uma carta na manga. Assim como o 3 de janeiro, acho que, salvo engano, né? O 3 de janeiro, a invasão dos Estados Unidos ali foi às 2h41 da manhã, acredito que é isso. E poucos homens, sem muito barulho, entrou e saiu, tudo bem rápido. E pronto, a prisão do ditador Nicolás Maduro. Quem avisou? Eu vou entrar hoje de madrugada, vou entrar assim, assim, assim. Não, ninguém avisa, né, da onde vai sair o tiro, velho. Play. Entende? Então os especialistas geralmente fazem projeções com base em dados disponíveis. Em 1980, a soma total de todas as armas nucleares estava ali em torno de 13 mil megatons. Com a redução desse arsenal, a estimativa atual é bem menor, 3 mil megatons. Mas eu vou trabalhar aqui com um valor maior, ok? Vou ser pessimista mesmo. 13 mil megatons. Quer saber? Eu vou subir para 20 mil, para ficar redondinho, fica melhor, né? Vamos imaginar então que se a gente detonar todas as bombas nucleares no planeta de uma vez só, a gente vai chegar em 20 mil megatons. Vamos partir disso. Acabou o mundo? Não. E por que eu posso afirmar isso com 100% de certeza? Porque já aconteceu coisa pior com a Terra. A natureza tem verdadeiras máquinas de destruição em massa capazes de atingir explosões muito maiores. Em 1815, o Monte Tambora entrou em erupção e explodiu. O vulcão explodiu com uma força de 30 mil megatons. Um vulcão, um único vulcão. É muito grande, né? Todas as armas nucleares que tem hoje, isso dá 1/10 dessa detonação do que a gente tem hoje. 30 mil megatons o vulcão, o que a gente tem hoje seria 3 mil. A quantidade de poeira levantada na atmosfera foi grande o suficiente para não ter verão em 1816. 1816 não teve verão. Foram 160 quilômetros cúbicos de partículas tampando o sol por um ano. Acabou a raça humana? Não. Acabou a vida na Terra? Não. Acabou o planeta? Não. E a explosão do Monte Tambora nem é a maior explosão vulcânica registrada pelos geólogos. Teve uma muito, mas muito maior. Atenção, não é para rir, ok? É para... Então agora eu mudo a minha tese sobre a Quarta Guerra, né? Que ele falou ali, acho que foi Einstein, né? E disse que a Terceira Guerra, assim, e a Quarta Guerra... Tá, e não tenho certeza como aconteceria e começaria ou finalizaria a Terceira Guerra Mundial. Porém, ele tem certeza da quarta, que a quarta aconteceria com pau e pedra, né? Tipo, a quarta aconteceria com pouco recurso. Eu diria que por conta do pouco tempo para uma próxima guerra, né? Não seria mais tanto tempo para construir a quantidade de armamento atômico que hoje existe. Então, né? Quem entendeu? Quem entendeu, comenta aí. Aqui, guerra nuclear, acaba tudo. Quarta guerra, não tão longe da terceira, não tinha armamento nuclear o suficiente, tecnologia o suficiente para que fosse pior do que a terceira. Ou seja, a terceira não pode acontecer, a terceira ia ser a maior e mais destrutiva, porém não destruiria como está dizendo o Peter aqui, a Terra, por conta dos megas, do megaton, né? 20 megaton não destruiria o planeta Terra, mas destruiria bastante coisa, e a quarta ia acontecer bem rápido, antes que isso pudesse ser restaurado. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, comenta aí, tchau.